Minha ex-namorada não parava de me comparar com o ex-perfeito dela, e até sugeriu que eu deveria ser mais parecido com ele, então eu terminei com ela da mesma forma brutal que ele a dispensou, e ela não esperava por isso. Eu sou o Daniel, tenho 28 anos, e namorei a Alyssa, de 26, por cerca de 1 ano. Nos conhecemos através de amigos em comum, e no começo, tudo parecia perfeito. A Alyssa era inteligente, engraçada e deslumbrante. A gente se conectou quase que instantaneamente e não demorou para começarmos a passar quase todos os dias juntos. Mas tinha uma coisinha nela que começou a me incomodar depois de alguns meses. O ex-namorado dela, o Mark. Quando começamos a namorar, ela o mencionava de vez em quando. Eles namoraram por 4 anos e o término foi ruim. Até aí, tudo bem. Todo mundo tem uma bagagem e eu não ia julgá-la por isso. No começo, as menções ao Mark eram casuais. O Mark e eu costumávamos ir a essa cafeteria. Ou, o Mark sempre dizia que esse filme era terrível. Eu não ligava muito. Ele fazia parte do passado dela e tudo bem. Mas com o tempo, as menções se tornaram mais frequentes. E depois viraram comparações. O Mark sempre era tão atencioso com os aniversários. Ele costumava me surpreender com presentinhos. O Mark cozinhava pra mim o tempo todo. Ele era um ótimo cozinheiro. O Mark era tão bom em consertar coisas em casa, você. Tinha que ver ele em ação. Ele consertava tudo. No começo eu ria e dizia, bom, eu não sou o Mark, mas os comentários não pararam. Na verdade, eles pareciam aumentar. Uma noite, depois que eu apanhei para trocar um pneu furado por mais tempo do que gostaria de admitir, ela suspirou e disse, o Mark teria feito isso em 5 minutos. Eu tentei manter a paciência, mas a obsessão dela com o ex estava começando a me esgotar. Então veio o ponto de virada. Estávamos jantando uma noite, e ela o mencionou de novo, do nada. Sabe? Ela disse entre garfadas de macarrão. O Mark sempre usava uma colônia que cheirava incrível. Talvez você devesse experimentar algum dia. Acho que você ia gostar. Bastante. Eu a encarei, incrédulo. Você está mesmo sugerindo que eu use a mesma colônia que o seu ex? Ela deu de ombros, completamente desinteressada. É só uma sugestão. Você não precisa ficar tão na defensiva, Dan. Foi nesse momento que eu percebi que aquilo não era só uma fase. A Alyssa tinha um pé no passado, e não importa o que eu fizesse, parecia que eu sempre estaria vivendo na sombra do Mark. Eu não estava apenas namorando a Alyssa, estava competindo com o fantasma do ex-namorado perfeito dela. Mesmo assim, eu decidi dar uma última chance. Perguntei a ela diretamente. Por que você continua falando do Mark? Tem certeza de que superou ele? Ela riu como se eu tivesse dito algo ridículo. Claro que superei. É só que ele colocou o nível lá em cima, sabe? Acho que pensei que você gostaria de saber o que eu gostava em um cara. As palavras dela me atingiram como um soco. Ela não estava me comparando com o Mark porque sentia falta dele. Ela estava me comparando porque achava que eu deveria me tornar ele. Foi aí que a ficha caiu de vez. Se eu nunca seria bom o suficiente aos olhos da Alyssa, talvez fosse a hora de fazer algo a respeito. E enquanto eu pensava na forma como ela descreveu como o Mark a tinha dispensado, de forma abrupta, fria e sem aviso prévio, comecei a ter uma ideia. Eu não ouvia a história completa do término da Alyssa e do Mark diretamente dela. Ela só me dava migalhas dramáticas e vagas, tipo, ele simplesmente desapareceu. Ou, o Mark era tão emocionalmente indisponível, você não entenderia. Mas os detalhes... os detalhes vieram do nosso amigo em comum, o Jake, quando o encontrei em uma festa. Você está namorando a Alyssa agora, hein? O Jake perguntou com um sorriso enquanto bebia. Você sabe como o Mark terminou com ela, né? Não muito. Ela só disse que acabou mal. Eu respondi curioso. O Jake riu tanto que quase derramou a cerveja. Cara, você vai adorar. Isso. O Mark não só terminou com a Alyssa, ele a deu um ghosting da forma mais ridícula possível. Ghosting? Ela disse que eles conversaram. Eu disse. Mas o Jake levantou a mão para me interromper. Não, deixa eu te explicar a cena. Aparentemente, o Mark tinha decidido que não queria mais a Alyssa, mas não queria lidar com toda a bagunça do término. Então ele a levou para jantar naquele restaurante italiano chique que ela amava. Comida ótima, luz de velas românticas, tudo. A Alyssa achou que era uma reconciliação porque eles tinham brigado por alguma bobagem, tipo ele ter esquecido o aniversário de 6 meses do namoro deles, que eles comemoravam com pizza. No meio do jantar, o Mark se levantou para ir ao banheiro. Ele até deu um beijo na bochecha dela antes de sair da mesa. E então? Eu perguntei, já desconfiado. O Jake bateu palmas e disse. E então, meu amigo, ele nunca mais voltou. Isso mesmo, ele simplesmente saiu pela porta dos fundos e nunca mais retornou. Deixou ela sentada lá com a lasanha e uma garrafa de vinho. Ela achou que ele tinha se perdido ou algo assim e esperou por tipo 1 hora. Eventualmente, o garçom disse a ela que ele tinha pago a conta e ido embora. Eu fiquei chocado. Não é possível. Isso não pode ser real. E melhora, o Jake disse, enxugando lágrimas de tanto rir.
Quando ela mandou uma mensagem pra ele perguntando o que tinha acontecido, ele respondeu com, e eu cito, "Isso não está funcionando. Boa sorte por aí." E depois a bloqueou. Eu quase engasguei com a minha bebida. Você está me dizendo que o Mark a deu um ghosting durante o jantar, deixou um texto de 2 frases para terminar e sumiu da vida dela completamente? Exatamente, o Jake disse. Foi brutal. Ela não parou de falar sobre isso por meses. Sabe? Ela ainda o chama de ex-perfeito? Eu não conseguia acreditar. A Alyssa tinha passado nosso namoro inteiro colocando o Mark num pedestal, e esse cara tinha literalmente vazado dela no meio de uma refeição, como se estivesse fugindo de um crime. Foi ridículo e, estranhamente, inspirador. Enquanto o Jake contava a história, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Se a Alyssa achava que o Mark era o padrão ouro, por que não dar a ela exatamente a mesma experiência de término? Uma pequena justiça poética, por assim dizer. O primeiro passo foi escolher o lugar perfeito para o nosso jantar de término. Eu não queria copiar o restaurante italiano do Mark, então escolhi o restaurante de sushi favorito da Alyssa, com luzes românticas, cabines aconchegantes, uma atmosfera que gritava "Algo importante está acontecendo hoje à noite." Eu fiz a reserva, disse a ela para se arrumar e até levei flores para começar a noite. Ela ficou radiante, tirando fotos do buquê e postando com legendas como "O melhor namorado de todos os tempos." Mal sabia ela que a noite ia ser muito diferente. No jantar, eu me esforcei ao máximo. Pedimos entradas, bebidas e os sushis mais caros do cardápio. Eu concordei com a cabeça enquanto a Alyssa falava sobre o trabalho, ideias de casamento, o que era novidade para mim e, é claro, o Mark. Sabe? Ela disse entre mordidas de sashimi. O Mark também adorava sushi. Ele sempre sabia os melhores lugares para ir. Você é quase tão bom em planejar encontros quanto ele. Eu sorri com os dentes cerrados. Obrigado, amor. Vou continuar tentando. Quando o prato principal chegou, eu sabia que era a hora de agir. Levantei, me inclinei e a beijei na bochecha. Só vou ao banheiro rapidinho, eu disse. Já volto. Ela sorriu e acenou, completamente alheia ao que estava para acontecer. Em vez de ir ao banheiro, saí direto pela porta da frente, entrei no meu carro e dirigi até o McDonald's na rua de baixo para esperar. Pedi batatas fritas e fiquei de olho no meu celular, pronto para os fogos de artifício. Com certeza, cerca de 20 minutos depois, as mensagens começaram a chegar. Ei, você está bem? Já faz um tempo que você sumiu. Sério, onde você está? O garçom está me olhando de um jeito estranho. Você está de brincadeira comigo agora? Eu esperei mais 5 minutos e então enviei a mensagem que tinha preparado. Isso não está funcionando. Boa sorte por aí. E depois a bloqueei. O dia seguinte, o Jake me ligou mal conseguindo falar de tanto rir. Cara, ela está surtando. Postou no Instagram sobre ser traída da mesma forma 2 vezes. A Alyssa pode ter achado que o término com o Mark foi a pior coisa que já aconteceu na vida dela, mas agora ela tinha uma sequência, e honestamente acho que eu fiz melhor. Depois que bloqueei a Alyssa, achei que seria o fim da história, ou pelo menos eu esperava que fosse. Mas, se eu pensei que ela aceitaria isso calada, eu estava muito enganado. Na manhã seguinte, o Jake me ligou de novo, dessa vez rindo tanto que eu mal conseguia entender o que ele dizia. Mano! Ele ofegou. A Alyssa está tendo um surto. Dá uma olhada no Instagram dela agora. Curioso, abri o perfil dela, que ela ainda não tinha tornado privado. A postagem mais recente era um desabafo caótico de vários slides, acompanhado de uma foto super filtrada dos sushis pela metade da noite anterior. A legenda era hilária. Traída de novo. Não acredito que sofri ghosting pela 2ª vez na minha vida, em um restaurante. Como eu atraio homens que literalmente fogem no meio do jantar. Quem faz isso? Ela tinha até marcado o restaurante de sushi por algum motivo e ainda adicionou. Se você estiver lendo isso, Daniel, você é um babaca. Os comentários eram ainda melhores. As amigas dela comentavam pérolas como OMG de novo? O que é isso com você e ghosting em restaurante, amiga? Talvez da próxima vez não peça os sushis caros. Mas o que realmente me matou foi uma resposta do Jake, que claramente viu o humor em tudo isso. Pelo menos ele não esperou. A sobremesa. Eficiência, respeito. A Alyssa não achou graça e respondeu com um furioso. Isso não é piada, Jake. E não parou por aí. Mais tarde, ela tentou me ligar de um número diferente, mas eu ignorei. Depois, ela começou a mandar mensagens, longas e confusas daquele mesmo número, que alternavam entre raiva e autopiedade. Como você pôde simplesmente ir embora? Você é tão imaturo, Daniel. Você nem conseguiu falar comigo cara a cara. O que há de errado com vocês? Isso é uma tendência pra vocês, caras. Você nunca vai encontrar alguém tão boa quanto eu, assim como o Mark nunca encontrou. Essa última me fez dar uma risada. Tão boa quanto você, querida. Eu paguei por um sushi que nem sequer comi. Enquanto isso, o Jake me mantinha atualizado sobre a bagunça.
A Alyssa aparentemente tinha reunido as amigas mais próximas para uma noite de vinho de emergência, onde ela recontou dramaticamente os acontecimentos do término. Uma delas, aparentemente, perguntou se era possível que ela fosse o problema, e esse comentário não foi bem recebido. No final da semana, as histórias do Instagram da Alyssa tinham mudado de desabafos raivosos para posts tristes e de autorreflexão, com frases como: às vezes as pessoas vão embora porque não conseguem lidar com a sua luz, e você não perde pessoas, as pessoas perdem você. O ato final de vingança dela veio na forma de um TikTok. Ela postou um vídeo encenando os 2 incidentes de ghosting, com música dramática e lágrimas falsas. Ela interpretava a si mesma, sentada à mesa, toda arrumada, olhando em volta ansiosamente enquanto fingia checar o celular. Depois, cortava para uma tomada embaçada e acelerada do Mark e do Daniel, interpretados por amigos dela de peruca, correndo para fora da porta como fugitivos. O vídeo se tornou semi-viral, com milhares de comentários, muitos dos quais tiravam sarro dela. Amiga, talvez seja hora de jantar em casa. 2 vezes seguidas, isso deve ser um recorde. Caça-fantasmas, edição restaurante. Eu não conseguia parar de rir. Foi o final perfeito para um relacionamento completamente ridículo. Por semanas após o término, eu me senti mais leve do que em meses. Chega de comparações com o Mark, chega de dicas não solicitadas sobre como ser mais parecido com ele, e chega de ouvir que meus hobbies não eram tão interessantes quanto as trilhas ou as habilidades de fotografia do Mark. De vez em quando, o Jake me atualizava sobre a Alyssa. Aparentemente, ela finalmente começou a namorar outra pessoa, um cara que era dono de um food truck. Ironicamente, desejei sorte a ele. Quanto a mim, segui em frente bem rápido. Meus amigos ainda brincam sobre o incidente do ghosting no sushi, e honestamente eu não me importo. Toda vez que alguém conta a história, ela fica mais engraçada. A Alyssa queria que eu fosse igual ao seu ex-perfeito, então eu pensei em seguir o exemplo dele, e honestamente acho que acertei em cheio.